Olá, hoje é um bom dia para aprender química. Você que estava com muitas saudades, vamos retomar as nossas lições. Para falarmos hoje de propriedades coligativas das soluções. Propriedades coligativas, você vai ter oportunidade de perceber do que se trata. São algumas propriedades que dependem exclusivamente da quantidade de soluto dissolvido em solução. Ela é uma propriedade que depende apenas da concentração das soluções. Para poder começar a entender propriedades coligativas, é fundamental entendermos o que é pressão máxima de vapor. Por que falar de pressão máxima de vapor? Porque ela vai governar os fenômenos dos efeitos coligativos. Do que nós estamos falando? As propriedades coligativas. E o que são mesmo? Você já viu na sua casa, em algum momento, quando a água está fervendo para fazer café, você colocar um pouquinho de açúcar ali dentro, ele para de ferver. Depois de algum tempo, vai voltar a ferver de novo. Por que aconteceu isso? O açúcar estava muito frio? Não, não é isso. É que ocorreu uma elevação da temperatura de ebulição do solvente na solução. Água pura, se estivesse ao nível do mar, ela iria entrar em ebulição a 100 graus Celsius. A hora que você colocar um soluto não volátil dissolvido num solvente puro, a temperatura de ebulição da solução vai ter início em uma temperatura superior, vai ocorrer um processo de aumento da temperatura de ebulição. Isso é um efeito coligativo. Um outro efeito coligativo semelhante é o abaixamento da temperatura de fusão. A mesma água pura que congelaria ao nível do mar a 0 graus Celsius, quando for a ela adicionado um determinado soluto, portanto, tivermos uma solução, essa solução vai congelar agora abaixo de 0. Vai haver um abaixamento da temperatura de congelação. Tudo isso ocorreu porque ocorreu uma variação na pressão máxima de vapor da solução. A pressão de vapor do soluto e da solução são diferentes. Esse conceito de pressão máxima de vapor pode ser entendido da seguinte maneira. Se você deixar uma certa quantidade de qualquer líquido, em especial, pense na água, uma poça de água, depois de algum tempo ela evapora. Tá? É a passagem das moléculas do estado líquido para o estado gasoso. Por que ocorreu isso? Porque as moléculas têm uma tendência de escape. Essa tendência de escape está associada com a pressão de vapor. Existem várias maneiras do líquido passar do estado líquido para o estado gasoso. Um processo de evaporação é a evaporação simples, que ocorre a temperatura ambiente. Dependendo da pressão de vapor daquele líquido, se é menor ou maior, vai demorar mais ou menos a evaporação. Eu terei líquidos voláteis e fixos. O processo de mudança de estado na temperatura de ebulição é um processo chamado de ebulição, onde ocorre uma vaporização tumultuosa, as moléculas se transformam em vapor e escapam do líquido para o estado gasoso, e o processo de calefação, quando um determinado líquido encosta numa superfície com temperatura bastante superior à temperatura de ebulição. Muito bem, para entender a pressão de vapor, pense no que nós temos aí na tela. Um líquido e as moléculas no interior do líquido, elas estão em constante movimento.
uma certa quantidade de moléculas está passando para o estado gasoso, e neste caso aí onde foi previamente evacuado acima da superfície do líquido, as moléculas estão passando para o estado gasoso e algumas estão retornando para o estado líquido. Esse processo acontece inicialmente a uma grande velocidade quando eu tenho um vácuo mais perfeito aqui em cima, e à medida que vai ocorrendo uma saturação, essa velocidade vai diminuindo. Os vapores que ficam sobre a superfície do líquido exercem uma pressão, e essa pressão é chamada de pressão máxima de vapor quando a velocidade de passagem de moléculas do estado líquido para o estado gasoso é igual à velocidade de retorno das moléculas do estado gasoso para o estado líquido. Essa tendência de escape das moléculas do líquido para o estado gasoso origina uma pressão chamada pressão de vapor, e a pressão máxima de vapor é aquela na qual os vapores saturados ou saturantes sobre a superfície do líquido estão em equilíbrio com o material líquido. Tá? Neste caso, líquidos diferentes, nós sabemos que apresentam diferentes valores da pressão máxima de vapor. Eles dependem da intensidade das forças moleculares das substâncias no estado líquido. Na verdade, à medida que aumenta a temperatura, a energia cinética média das moléculas também aumenta. De tal maneira, se as moléculas se movem mais rapidamente, elas têm mais facilidade de passar para o estado gasoso. Tá? Há um aumento, nesse caso, da pressão máxima de vapor. Se nós acompanharmos para o caso da água especificamente, aqui foi colocada uma tabela com a pressão de vapor da água, independe da quantidade de água que eu tiver. Eu posso ter uma pequena quantidade dentro de um recipiente, uma grande quantidade. A pressão de vapor depende apenas da temperatura e da natureza, evidentemente, da substância que está sendo feita à medida. Nessa tabela mostra que, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor da água, nesse caso, também aumenta. Para 0 graus Celsius é 4,6 milímetros de mercúrio, para 10 graus Celsius 9,2 milímetros de mercúrio, e vai aumentando assim sucessivamente. Para 70 graus Celsius, 233 milímetros de mercúrio, para 100 graus Celsius, 760 milímetros de mercúrio. Esse número, inclusive, é bastante significativo. 760 milímetros de mercúrio corresponde à pressão atmosférica ao nível do mar. Quando a pressão de vapor do líquido, no caso a água, atinge um valor igual a 760 milímetros de mercúrio, que seria a pressão atmosférica local ao nível do mar, a água estaria a 100 graus. Nesse valor aqui, eu tenho a mudança de fase. As moléculas de água do estado líquido não encontram mais nenhum empecilho para que elas se mantenham no estado líquido e passam para o estado gasoso. Ou seja, a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica local. No caso da temperatura de ebulição normal da água, eu tenho pressão de vapor igual a 1 atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio, e neste caso é o ponto de ebulição. Ocorre que para cada líquido eu tenho uma curva da pressão de vapor. Líquidos diferentes dão, evidentemente, origem a curvas diferentes. Se eu pensar em líquidos, álcool, água e éter, quanto mais volátil for o meu líquido, maior é a sua pressão de vapor em determinada temperatura. Entre esses três líquidos, éter
álcool e água, qual deles evapora mais facilmente? O éter. Portanto, ele é o mais volátil. Em segundo lugar é o álcool e dos três a água é o mais fixo de todos. Em qualquer temperatura, a pressão de vapor do éter será maior do que a pressão de vapor do álcool, que por sua vez maior do que a pressão de vapor da água. Eu tenho aqui um gráfico onde nas abscissas eu tenho temperatura em graus Celsius e nas ordenadas, no eixo Y, a pressão máxima de vapor. Se eu pegar a temperatura de 36 graus Celsius aqui, onde eu tenho a temperatura normal de ebulição do éter, ou seja, a pressão de vapor do éter a 36 graus Celsius é igual a uma atmosfera, ou 760 milímetros de mercúrio. Isto, portanto, é a temperatura de ebulição do éter. A água também evapora a 36 graus Celsius? Evapora, mas ela evapora de uma forma mais lenta, porque ela está muito abaixo do seu ponto de ebulição. A pressão de vapor da água a 36 graus Celsius é muito menor do que a pressão atmosférica local. Então, evidentemente, ela evapora muito lentamente. A pressão de vapor do álcool nessa temperatura um pouco maior do que a água significa que o álcool é mais volátil que a água. O álcool evapora-se mais rapidamente que a água, mas porém mais lentamente que o éter. A pressão de vapor do álcool, quando ela atinge o valor de 760 milímetros de mercúrio, a sua temperatura é 78 graus Celsius. Isso seria, portanto, aproximadamente aqui nesse caso, como o gráfico está mostrando, a temperatura de ebulição do álcool. E a água atinge pressão de vapor igual a uma atmosfera quando ela tem temperatura de 100 graus Celsius. Ou seja, como foi mostrado nesse gráfico aí para líquidos diferentes ou no anterior, a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura. E a pressão de vapor é característica para cada líquido. Quanto mais volátil, maior é a sua pressão de vapor em cada temperatura. Tá? Aqui a gente está verificando que o éter tem pressão de vapor maior do que qualquer um dos outros líquidos aí especificados. Ele entra em ebulição quando a sua pressão de vapor for igual à pressão atmosférica local. Então é isso aí. Ao aquecer um líquido num recipiente aberto, formam-se bolhas em seu interior, constituídas pelo próprio vapor do líquido. Para que essas bolhas escapem do líquido, é necessário que a pressão seja no mínimo igual à pressão atmosférica. Se o líquido está com a temperatura sendo continuamente aumentada, a sua pressão de vapor está aumentando frequentemente. As moléculas estão se movimentando cada vez mais rapidamente. Quando a pressão de vapor for igual à pressão atmosférica local, então elas escapam para a atmosfera e estão passando para o estado gasoso. À medida que vai formando uma bolha, existe uma pressão interna. Essa pressão interna é igual à pressão de vapor do líquido. Um líquido, obviamente, entra em ebulição a uma temperatura na qual a sua pressão máxima de vapor se iguala à pressão atmosférica local. Se for ao nível do mar, a pressão atmosférica local é 1 atmosfera. Este gráfico é o diagrama de fases, particularmente é o diagrama de fases da água. Está representado de uma maneira maior, mais ampla. A primeira tabela mostrava apenas a região que separava a fase líquida da fase de vapor. Seria do ponto T até o ponto A aqui, ó, tá? Essa curva aí representaria a transição líquido-vapor, a região líquida mais interna e a região gasosa mais externa. No caso da água, esse gráfico está um pouco aumentado aí, porque este ramo BT aqui para a água ele tem essa inclinação à esquerda, mas não é tão acentuada. Se aqui é 0,098 graus Celsius, onde está essa parte aqui deveria ser perto do zero, mas está exageradamente acentuado para mostrar o comportamento anômalo da água, o comportamento
que foge da normalidade que acontece para a água. Para outras substâncias, normalmente, essa porção BT aqui, ela mais ou menos acompanha a porção AT. O que é interessante na água é que, com o aumento da pressão, se eu olhar aqui no eixo das ordenadas, aumentar a pressão é sair de pressões mais baixas para passar para pressões mais altas. Na mesma temperatura, mantendo uma temperatura constante, eu posso passar da região sólida para a região líquida. Isso aí, por exemplo, explica o processo de patinação no gelo. Os patins dos patinadores no gelo são facas bastante afiadas que exercem uma pressão muito grande, porque pressão é força dividida por área, a área é muito pequena. Quando está cortando o gelo, naquele momento onde ele está cortando, está ocorrendo uma fusão, está saindo do estado sólido para o estado líquido, que permite que o patim deslize sobre o gelo. Depois que ele passa, ele solidifica novamente. Muito bem. As propriedades coligativas, como eu estava dizendo, elas dependem da pressão de vapor. Por que dependem da pressão de vapor? Porque sempre que eu tiver um solvente puro, à medida que a temperatura aumenta, a pressão de vapor também aumenta. Entretanto, as nossas propriedades coligativas aqui destacadas são propriedades que dependem da concentração das soluções, ou seja, quando se acrescenta um soluto não volátil, no nosso primeiro caso aqui não iônico, a um solvente puro, eu tenho uma solução. Água pura é uma substância pura. Água e açúcar é uma solução. O açúcar é o soluto. Ao se colocar o açúcar na água, ele fez algumas modificações em algumas propriedades da água. Aumenta a temperatura de ebulição, diminui a temperatura de fusão, abaixa a pressão de vapor do solvente na solução, além de ter um efeito na pressão osmótica que veremos em seguida. Propriedades coligativas, então, estão relacionadas com a quantidade de soluto colocada dentro do solvente. O exemplo aqui mostra o seguinte: o solvente puro tem moléculas do solvente aqui. Essas moléculas têm uma tendência de escape. Elas podem sair do estado líquido e passar para o estado gasoso. Ocorre, à medida que aumenta a temperatura, essa tendência de escape é maior. A baixas temperaturas ocorre evaporação. A temperaturas próximas do tempo da temperatura de ebulição, essa evaporação é mais intensa, mais rápida. De qualquer forma, eu estou falando de solvente puro. Eu tenho muitas moléculas de solvente puro e a sua tendência de escape permite que eles saiam do estado líquido e passem para o estado gasoso. Se por acaso eu tiver uma solução diluída, o que é uma solução diluída? Eu coloquei alguma quantidade de soluto, especificamente aqui não volátil, para ser dissolvido junto ao solvente puro. As moléculas maiores estão representando um soluto. Poderia ser açúcar em água, poderia ser a sacarose, açúcar é sacarose, tá? C12H22O11, a água H2O. Ou a glicose, C6H12O6, ou ureia, CONH2 duas vezes, etc. Mas a presença de um soluto não volátil aqui, começa a atrapalhar a saída dos vapores do estado líquido para o estado gasoso. Quanto mais concentrada, quanto maior for o número de moléculas do soluto, mais irá atrapalhar essa tendência de escape. Menor vai ser a pressão máxima de vapor da solução agora. Se eu tivesse solvente puro, teria uma certa pressão de vapor. Para uma solução, a pressão de vapor do solvente na solução será efetivamente menor. E aí geram as nossas propriedades coligativas. As propriedades coligativas, conforme já anteriormente colocado, são as seguintes: ebulioscopia.
Ebulição está relacionado com o aumento da temperatura de ebulição do solvente. Crioscopia está relacionado com a diminuição da temperatura de congelação do solvente. Tonoscopia é o abaixamento da pressão de vapor. E também o fenômeno de osmose, que gera a pressão osmótica, que é a pressão capaz de impedir o fenômeno de osmose. Falaremos dele em seguida. Elas dependem exclusivamente da concentração de partículas em solução. O efeito coligativo é o aumento da temperatura de ebulição, o abaixamento da temperatura de fusão, o abaixamento da pressão de vapor e a osmose, ou a pressão osmótica. Tem que pensar da seguinte forma: à medida que é colocado um soluto no interior do solvente, a concentração dessa solução passa a desempenhar um papel que poderia ser entendido da mesma maneira que as moléculas do solvente se agarrassem aqui às moléculas do soluto e ficasse mais difícil elas saírem do estado líquido. Ela vai ficar mais tempo no estado líquido. A água, se congelava a 0 graus, ela vai congelar agora abaixo de 0 numa solução. Se ela entrava em ebulição a 100 graus Celsius, ela vai passar a entrar em ebulição a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Destrinchando então as propriedades coligativas, tonoscopia ou tonometria é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocado pela adição de um soluto não volátil. A pressão de vapor vai diminuir. Esse abaixamento da pressão máxima de vapor do solvente na solução é o efeito tonoscópico, é um efeito coligativo. Tá? A pressão de vapor do líquido puro tem um determinado valor. Na mesma temperatura, a pressão de vapor do solvente na solução tem um valor menor. Esse gráfico exemplifica o que estamos falando. Particularmente no eixo das ordenadas pressão de vapor, no eixo das abscissas temperatura em graus Celsius, a curva de pressão de vapor em função da temperatura, essa curva destacada em vermelho. Tá? Na temperatura T, aí, à medida que eu coloquei uma certa quantidade de soluto dissolvido no meu solvente, eu produzi uma solução. A solução é soluto mais solvente. Água é o solvente, açúcar é o soluto. Água e açúcar é uma solução. Não precisa ser água e açúcar, pode ser ureia e benzeno ou qualquer outro líquido. Tá? E um soluto sólido, em particular nesse caso não volátil. A curva em preto está mostrando que houve um abaixamento da pressão de vapor em todas as temperaturas. Naquela temperatura T lá, onde a pressão de vapor do solvente puro tinha o valor P2, agora quando eu tenho uma solução, a pressão de vapor na mesma temperatura dessa solução será P1. Houve um abaixamento da pressão de vapor. Esse abaixamento da pressão de vapor é um efeito observado, o abaixamento absoluto da pressão de vapor do solvente na solução. Quanto maior for o número de partículas do soluto não volátil na solução, menor será o valor absoluto da pressão máxima de vapor. Quanto mais concentrada a solução, maior vai ser o abaixamento da pressão de vapor. Menor vai ser a pressão de vapor, portanto, do solvente na solução. Ebulioscopia ou ebuliometria. Quando se fala ebulioscopia, é o estudo do fenômeno. Ebuliometria é a medida do fenômeno. É o estudo da evolução da temperatura, ou melhor, da elevação da temperatura de ebulição do solvente em uma solução.
pela adição de um soluto não volátil. Como já vimos, ao adicionarmos um soluto não volátil a um solvente, essas partículas diminuem a pressão máxima de vapor do solvente. Vimos também que para uma solução atingir a temperatura de ebulição, a pressão máxima de vapor deve ser, no mínimo, igual à pressão atmosférica local. Portanto, menor valor da pressão de vapor, maior valor da temperatura de ebulição. Crioscopia ou criometria é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente numa solução. Solvente puro congela a uma determinada temperatura. Ao se dissolver um soluto no solvente puro e produzir uma solução, a nova temperatura de congelação será menor do que a temperatura de congelação do solvente puro. Isso chama-se crioscopia ou criometria. Tá? Crioscopia trata do estudo do abaixamento da temperatura de congelação do solvente na solução. O gráfico a seguir mostra os dois efeitos, o efeito crioscópico e o efeito ebulioscópico. As temperaturas T2 e T3, onde eu vejo as curvas em vermelho, que tratam apenas do solvente puro, em vermelho, e lá na linha tracejada, eu poderia pensar que a pressão atmosférica local, poderia pensar ao nível do mar, 1 atmosfera ou 760 milímetros de mercúrio. Com esta pressão de vapor para o solvente puro, eu tenho a temperatura de fusão do solvente puro. Aqui, T3 é a temperatura de ebulição do solvente puro. Nessa parte interior aqui eu tenho a região líquida, à esquerda a região sólida, à direita a região gasosa. Tá? Eu passo do líquido para o gasoso, aumentando a temperatura sob pressão constante. Quando eu tiver uma solução, ou seja, a dissolução de um soluto em um solvente puro, ocorrerá um abaixamento da pressão de vapor do solvente na solução. Né? Nessa região onde eu tenho líquido vapor aqui, ó, a pressão de vapor da solução em toda a região será menor do que a pressão de vapor do solvente puro. Da mesma forma, há um deslocamento aqui para o caso do líquido para o sólido. Né? A diferença entre T4 e T3 é o aumento da temperatura de ebulição do solvente na solução. Tá? Ocorreu um aumento da temperatura de ebulição. A diferença entre T2 e T1 aqui, ó, o ΔT de crioscopia é a diminuição da temperatura de congelação. Tá? Isso é explicado pelo fato de que as partículas dificultam a cristalização do solvente, da mesma forma que elas dificultam a mudança do estado líquido para o estado gasoso. A quarta propriedade coligativa está relacionada ao fenômeno de osmose, e nós chamamos de pressão osmótica. Esse desenho poderia esquematizar. Existem 3 tipos de membranas. Uma membrana chamada membrana permeável, uma membrana chamada impermeável e uma membrana semipermeável. O que seria uma membrana permeável? É uma membrana que permite a passagem de soluto e solvente simultaneamente. Se você tivesse uma folha de papel, um filtro de papel, ele permite passar o soluto e o solvente juntos. Se tiver água e açúcar com filtro de papel, passa a água e o açúcar junto. O açúcar não é
retido por uma membrana permeável. Água e sal não retém o soluto numa membrana permeável. O que é uma membrana impermeável? Um saco plástico. Se tiver água e açúcar, guardar dentro do saco plástico, ele não atravessa. A garrafinha de PET, onde tem refrigerante, o refrigerante fica lá dentro, tem água e açúcar, etc. Agora, o que é uma membrana semipermeável? Os tecidos celulares são membranas semipermeáveis, papel celofane é uma membrana semipermeável. As trocas celulares são feitas em função disso daqui. Bexiga de porco é uma membrana semipermeável. Ela permite a passagem de solvente, entretanto não permite a passagem de soluto. Neste caso, eu tenho uma tendência universal do equilíbrio. Se eu tiver duas soluções com concentrações diferentes, a tendência é a passagem do solvente através da membrana semipermeável para diminuir a concentração do lado onde estiver mais concentrado. Se eu quiser impedir esse fenômeno é chamado de osmose. Eu preciso aplicar uma determinada pressão. A pressão aplicada capaz de impedir o fenômeno de osmose é chamada de pressão osmótica. Muito bem, osmose é a passagem de solvente através de uma membrana semipermeável. Solvente vai de que lugar para que lugar? Vai da solução mais diluída para a solução mais concentrada. Para quê? Para tentar diluir a solução concentrada e atingir o equilíbrio. Isso aí é um fenômeno natural, porque a busca de equilíbrio é uma constante da natureza. Para se impedir o fenômeno de osmose, é necessário aplicar uma pressão contrária. E a pressão contrária aplicada, capaz de fazer o impedimento do fenômeno de osmose, é chamada de pressão osmótica.